Olá, oi gente, oi gente, tudo bem? Mais uma live, vocês estão me ouvindo bem? Eu tava procurando meu fone, aí acabei de achar ele, tá aqui, vou pôr. Mas vocês estão me ouvindo bem? Vocês preferem assim? Ou com o fone? Vê o que vocês acham. Deixa eu ver se vai funcionar, né? Ai, acho que ele não entrou. Tá funcionando, gente? Oi, gente, o tema da aula hoje é Meu Filho Não Come. Queria muito que vocês ficassem bem à vontade. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, então a aula vai funcionar da seguinte forma. Eu acho que o fone não tá funcionando. Vou tirar o fone porque não tá funcionando. A aula vai funcionar da seguinte forma. Então, primeiro aula, né? Essa conversa, né? Esse bate-papo. Eu vou falar um pouquinho sobre as questões que podem envolver, né, a dificuldade alimentar. Depois eu vou entrar um pouquinho numa aula aqui que eu preparei para vocês, algumas questões que eu queria colocar e as dúvidas. Então eu vou olhar as perguntas, mas eu queria que vocês colocassem nessa caixinha de perguntas que tem uma interrogação, tá? Vocês... Vamos começar aqui. Então, primeiro, gente, essa aula aqui, ela é voltada para a questão da dificuldade alimentar. A gente sabe que tem uma grande angústia em relação a isso. Tem muitas mães, pais, enfim, que têm dificuldade, que o filho não come ou que passaram por alguma questão em relação a esse assunto. E contar um pouquinho como é que eu cheguei a começar, na verdade, a trabalhar com isso, a gostar muito dessa área. E a primeira vez que... Peraí, deixa eu só começar a gravar aqui uma coisinha. Aí... Tenho que ficar mais pra cá. Tá difícil aqui. Opa! Então, a primeira vez que eu comecei a entender isso foi quando eu comecei a estudar mais sobre o BLW. Então, como vocês sabem, eu falo bastante sobre o BLW, sobre a introdução alimentar de uma forma prazerosa. Para mim, nunca fez sentido você fazer uma alimentação que você tivesse que forçar a criança a comer, que você tinha que forçar a papinha, ou fazer papinha, aquela coisa toda batida, toda, né, uma cor só. É o que eu falo também sempre, a criança ela pode comer tudo, mas ela não aprendeu nada. Então, a quantidade no começo da introdução alimentar, ela não é tão importante. Ela não é tão importante quanto a experiência com o alimento, quanto a criança ter esse contato com o alimento, né? Então a gente sabe o quanto que isso é muito mais importante do que a criança comer em quantidade. Então, com o BLW, em 2015 eu comecei a estudar sobre isso, conheci algumas pessoas que faziam BLW, que estudavam sobre esse assunto, a gente fez congresso junto, foi o Conalco, quem estava lá daquela época e me acompanha desde aquela época, enfim, sabe. Mas o que eu percebi é que, assim, tudo bem, o BLW era uma forma da gente fazer com que a criança tivesse contato com o alimento, tivesse prazer com o alimento, porque a criança não vai ela mesma pegar o alimento, ela vai sentir, ela vai tocar, e isso faz parte do processo do comer, né? Isso faz parte de uma alimentação prazerosa e saudável, de algo que a gente está construindo e não algo imposto. Só que eu percebia que mesmo algumas crianças fazendo BLW, né, assim, não vamos deixar a criança explorar, vamos deixar a criança pegar o alimento, sentir,
Tinha algumas crianças, né, dentre essas também, na introdução alimentar que eu observei, que sequer tocavam no alimento. Então eu falava que o problema é muito mais complexo do que a gente imagina. Então as crianças não tocavam, as crianças elas tinham uma aflição com a comida, elas não tinham, ou isso é uma das coisas, né? Elas tinham, parecia, uma aflição com a comida, era tipo uma espécie de nojo, na introdução alimentar, tá, gente, que eu tô falando aqui. E depois isso se perpetua, porque o que acontece? Vira um ciclo vicioso, a mãe tenta de várias formas, e aí as refeições viram uma batalha, aí você acaba fazendo barganha, você bate a comida, você, enfim, faz N coisas que não são tão, né, a gente sabe, por mais que a gente queira fazer o ideal, a gente acaba fazendo no desespero a gente faz isso, eu entendo, mas aí não era uma solução. Né? E eu percebia que tinha algumas crianças que não adianta você falar assim, deixa comer, uma hora vai comer, sabe? Ou, assim, existe de fato aquelas crianças que têm uma dificuldade alimentar, né? Já desde o início. Então, isso que foi interessante, porque eu via, a gente não pode imaginar que o BLW vai ser a solução de todas as coisas, não acho, mas que a princípio eu via nessas crianças que já tinham uma dificuldade até de tocar o alimento, de pegar o alimento, que não bastava você fazer tudo isso, vamos, faz BLW. Não respondia todas os meus questionamentos como pediatra, eu sentia que faltava algo. Então eu fui estudar e percebi que sim, existem N dificuldades alimentares, e a dificuldade alimentar, ela às vezes é só a ponta do iceberg. Então, a ponta do iceberg é aquilo que a criança está tentando te comunicar, está tentando te dizer. E aí vem do mapa mental. Eu fiz um mapa mental, mas fiz um esqueminha aqui. Eu acho que vai vir, como fala, viradinho. Deixa eu ver se eu consigo virar, mas eu acho que, deixa eu ver se vai aparecer, porque aqui, ó, pronto. Tem que ser mais longe, né? Aí, então comer, aqui eu acabei de fazer, tá, gente? Algo bem, tem a ver com comunicação, tem a ver com desenvolvimento, com memória, com visão, com tato, olfato, a parte sensorial, o paladar. Então a criança, eu vou virar aqui porque tô toda torta. A criança, no ato de comer, ela tá explorando todos os sentidos ali, né? E isso vale para a criança que está começando a introdução alimentar e que está com dificuldade, começando assim, eu falo até de 6 meses até 1 aninho, né? Mais ou menos a criança está aprendendo. E a criança primeiro olha, né? Ao olhar, ela vai primeiro tocar, aí ela acha, isso me parece interessante, um brinquedo diferente, então ela toca. Quando toca, ela sente a textura, ela sente a temperatura do alimento, se é mais geladinho, se é mais quentinho, vê se isso é confortável ao toque, né? E depois ela vai pegar esse alimento, vai sentir o cheirinho, vai sentir o gosto e, por fim, a consequência, a criança vai comer. Então tem etapas do comer que a gente não pode pular. Então uma criança que já tem, por exemplo, um transtorno sensorial, né, um distúrbio de processamento sensorial, que é um exemplo de uma dificuldade alimentar. Ao tocar o alimento, ela vai ter aquela aflição, para ela mexe com textura, e isso também dá aflição, não é só o alimento, mas você vai colocar na areia, sente a areia ou coisas mais úmidas, molhadinhas, ela também sente aflição. Então, são algumas coisas que acontecem. E a questão da comunicação. Então, a criança, ela está se comunicando. Então, ali ela, isso é agradável, isso não é. Se ela faz uma carinha de não quero, se ela vira o rosto, se ela faz ânsia, se ela engasga, se ela, sabe, dá um jeito de expelir aquele alimento, ela está se comunicando com a gente, né? Então, uma das coisas é essa questão, já entrando na aula mesmo, é a questão sensorial mesmo da criança, dela ter essa aflição
dela ter questão com textura, e a criança prefere um certo perfil de alimento mais seco, mais durinho, mais, né, que seja mais agradável a sensação dela, ou então ela prefere só purê, né, e aí ela só quer purê, e quando ela vai pegar uma textura um pouquinho mais dura, uma textura um pouquinho mais seca, ela não quer, né. E isso tem a ver com essa parte sensorial. A dificuldade alimentar é só sensorial? Não. É muito maior que isso. Aí, isso é uma das coisas. A outra coisa, por exemplo, tem a ver com patologias. Então, por exemplo, a criança ela tá dizendo alguma coisa ali. A gente às vezes não sabe, mas a criança tem uma alergia alimentar, né? Eu trabalho com alergia, eu sou alergista. E a criança tem uma alergia alimentar. E aí ela, por ter uma alergia alimentar, supondo que a gente ainda não conheça, que a gente não sabe que essa alergia existe, e a criança ela vai fazer ânsia, ela vai começar, é como se você, imagina, você prova um alimento que se você tem alergia a um determinado alimento, você vai ter uma sensação horrível, né? Isso vai pinicar sua língua, vai pinicar tudo aqui, você vai sentir seu rosto inchar, você vai ter um incômodo, você pode sentir um pigarro na garganta, a mesma coisa a criança sente, ou ela pode sentir muita dor, né? Quando ela engole aquele alimento, aquilo dá muita cólica, aquilo dá refluxo, e isso ela faz com que o ato de comer se torne muito associado a memórias ruins, né, associado a sensações muito ruins que ela tenta falar, não, peraí, isso aqui eu não quero. E aí ela vai rejeitar, né? E isso vai construindo o quê? Memórias, né? Aqui, opa, virando de novo. E isso aqui vai construindo memórias, né? Toda a experiência com o alimento, ela vai construir memórias ruins. E isso vai virar um ciclo vicioso, porque com memórias ruins ela não vai conseguir ir avante. Então, por exemplo, ela teve uma memória ruim, mas ela não comeu tal coisa, e aí ela passa a não comer outras coisas, porque o ato de comer não se tornou prazeroso. E ela associou com um alimento que foi ruim, mas na verdade ela associou com toda a alimentação, não só aquele alimento. E isso é uma das coisas. Então, alergia alimentar. Qual outras coisas que podem causar esse tipo de problema? Refluxo. Então, a criança tem uma doença do refluxo que causa muita dor. Outro tipo de alergia alimentar, né, que tem uma doença associada, é a esofagite eosinofílica, que a criança tem até dificuldade para engolir, ela precisa tomar muito líquido. Isso também acontece em adultos. Ela pode ter sensação de vômito, ela pode ter vômito, né? Ou a criança pode ter uma hipersensibilidade oral. Então a criança, qualquer coisa que põe na boca, ela tem uma sensibilidade, ou uma hipossensibilidade, que ela também não sente tanto, então por ela não sentir aquilo, né, não traz nenhuma sensação prazerosa para ela, ou ela também não tem nenhum interesse com aquele alimento. E também, outra parte que vou mostrar aqui, é o desenvolvimento. O desenvolvimento tem tudo a ver com a alimentação. Por quê? A criança, gente, ela só vai comer quando ela estiver pronta. Ok, a gente pode obrigar? Pode. Como adulto, a gente pode forçar uma colher, a gente pode fazer a criança abrir a boca e enfiar a comida goela abaixo. Ok, isso pode acontecer. Mas de forma prazerosa, de forma da criança mesmo, né, com autonomia, a criança vai comer quando está pronta. Por que eu estou dizendo isso? Porque se uma criança, por exemplo, ainda não senta com 6 meses e é toda molinha, e sabe, parece que o desenvolvimento dela motor não está de acordo com a idade cronológica, e ok, ela pode ter um certo atraso, ou ela realmente não pode, ela não está preparada para comer. E aí quando você força um alimento, ela fala, meu, o que é isso? Então às vezes aquele paciente, aquela mãe, pode acontecer, tá, gente? Tô dando um exemplo, isso nunca acontece em casa. Na sua casa não acontece, só aqui.
a criança mama peito, só peito. E aí, tá tudo bem, tá? Vai começar a introdução alimentar, ela, tipo, X, sabe? Ou ela não tem interesse nenhum pelo alimento, pode acontecer, eu tô dizendo um exemplo. Ou ela quer... ela quer porque quer sair do lugar, sair da cadeira, ela não sente nenhum prazer e quer mamar. Então, assim, existe um caminho, gente, que a criança, ela tá mamando no peito e até ela entender que a comida é comida e a comida alimenta, demora um tempo. E às vezes aquela criança realmente não tá preparada para receber algum alimento, né? Ela ainda não sacou, ou isso vai demorar. Então, assim, tem criança que logo que começa a comer, já põe alimento na boca, e parece que, nossa, ama. Tem criança que não, tem criança que demora mais, que vai devagarzinho, que primeiro olha, fica tipo um mês só amassando a comida. Amassando a comida e você fala, meu Deus, nunca vai pôr na boca. E uma hora coloca. E tem criança que demora 2 meses, né? O que a gente tem que entender? Será que nesse papel a criança tá ganhando peso, está se desenvolvendo, né? Como que tá essa questão em relação à curva, né? Então ter o acompanhamento com o pediatra. E óbvio, se tiver algo que vai além disso, que você vê que realmente não tá... Aquela coisa de instinto de mãe, sabe? Eu falo que as mães têm que confiar no instinto e eu vejo isso que é muito válido. Mas aquela coisa de instinto de mãe que você acha que não tá legal, procura um profissional, né? Procura alguém que vai poder te orientar. Será que precisa de uma ajuda? Será que precisa de um auxílio aqui? Às vezes é algum toque, né? Como que... Às vezes eu tô lá no consultório e teve até um exemplo essa semana passada. O paciente passou em consulta, como é que tá a alimentação? Tá assim, assado. Você tem foto? Eu sempre pergunto, tem foto do pratinho? Né? Porque uma coisa é falar, come bem, pratinho, tá pedaço. Aí você vai olhar o pratinho, ainda é meio que aquela sopa, né? Então foi o que aconteceu. Teve um paciente meu que teve uma questão, enfim, tava não ganhando muito peso, aí a gente falou, não é possível, vamos investigar, tal. Ela me mandou a fotinho do pratinho da escola, não foi nem a foto que a mãe fez, mas a escola é uma parceira nesse momento. Então, mandou uma foto do pratinho da escola, era um pratinho tipo uma papinha, uma sopa. E a criança tá com quase 1 ano. E aí quando a mãe dá a alimentação, é um pratinho de comida, é pedacinho, é tudo, né? Mas a alimentação da escola ainda tava deixando muito a desejar. E aí eu falei, não, isso aqui tem que mudar, não dá pra ser assim, né? Então às vezes alguma coisinha, você fala, manda uma foto, me mostra ela comendo, faz um vídeo. Deixa eu ver o que está acontecendo. A cadeira pode ficar assim, você coloca a cadeira mais alta, coloca a criança mais alta em relação à cadeira, oferece o alimento desse jeito. Então isso vai ajudar, às vezes alguns pequenos toques vai ajudar. E a gente sabe que também existe aquela mãe que fala que o filho não come, na verdade o filho come, então existe uma adequação, a gente tem que adequar as expectativas, porque a mãe sempre quer que o filho coma muito, né? Você põe não sei, não tô dizendo que quer, mas tem essa expectativa muito mais alta. No fim a criança come bem menos do que a gente pensa ou talvez gostaria, mas a gente adequar esse tipo de expectativa faz toda a diferença, tá bom? Eu vou mostrar um pouquinho aqui da aula que eu tenho aqui no computador, mas antes, só fazendo uma pequena pausa, tá, gente? Não vou embora. A gente ainda tem muito de live pra acontecer. Deixa eu abrir aqui, ver se eu consigo. Eu queria falar 2 coisas com vocês. Uma das coisas que eu quero falar é um projeto lindo que a gente está fazendo, que é um livrinho. Então eu vou lançar um livrinho de alimentação, não só eu, sobre dificuldade alimentar, e também tem outras coisas, com o Davi Nordon. Ele tem um Instagram, chama Dr. Nordon, Dr. Nordon, e a Miriam, que é o Grudinho de Mãe. A gente vai lançar um livro todo completo que é sobre... Nossa, deixa eu tomar um pouquinho de água, gente. Só um minutinho. A voz vai sumindo.
A gente vai lançar um livrinho de dificuldade alimentar, sobre dificuldade alimentar, que tem uma parte para os pais, que eu falo sobre o assunto. Uma parte são poesias que chamam limericks, que tem uma parte lúdica, a criança lendo, né? Os pais lendo para a criança. E uma parte de atividade, que é o encarte. Então é um livro super lindo, completo. Espero que vocês gostem. E aí, se vocês tiverem interesse, eu vou pedir para vocês deixarem o e-mail de vocês no direct, porque aí logo a gente vai colocar novidades. E tem a questão do Telegram também. Então, 2 canais que eu uso para comunicar com vocês vai ser o e-mail. Então, manda seu e-mail no direct do Instagram. Se você quiser, eu vou deixar depois um link que é só você arrastar e você vai poder fazer seu cadastro. E o link pro Telegram, que é um grupo que eu vou também colocar todas as novidades lá, tá bom? Isso é uma das coisas que eu queria falar. E aí, a outra coisa que eu gostaria de falar é bem rapidinho, tá, gente? A gente ainda vai continuar a aula. É sobre um curso que eu vou lançar. Então, eu vou lançar um curso que é o Bebê Descomplicado. É um curso completo que vai ter sobre dificuldade alimentar, a gente vai ter lives, né, exclusivas, vai ter várias aulas sobre várias coisas da criança, enfim, de 0 até os 2 anos, que é o meu foco maior. E eu vou lançar semana que vem, né, em breve. E aí eu vou colocar para vocês também, se vocês tiverem interesse, vai ser por assinatura, então você pode assinar por mês. E se você gostar do conteúdo, quiser continuar e acompanhar a doutora Kelly em todo o momento do desenvolvimento do seu filho, vocês podem entrar nesse curso, vai ser muito legal. A ideia é ter um feedback, falar assim, eu quero aula sobre isso, a gente faz aula sobre esse assunto, não só online, mas vai ter aulas gravadas e aulas online, ao vivo. Então vai ser muito gostoso. Eu espero que vocês curtam, porque eu estou muito animada para esse curso que eu fiz com todo o meu carinho e todo o meu coração. Porque mesmo que eu estivesse no consultório o dia inteiro atendendo, eu não ia conseguir ajudar tantas mães que nesse caso, né, aqui eu consigo atender, né, eu consigo ajudar vocês, seja onde vocês estiverem, em qualquer lugar do mundo. Vocês gostaram da novidade? Eu espero que sim. É um pouco da realização de um sonho. Então, se vocês gostaram, depois me falem da novidade. Aí eu vou mostrar aqui, então. Ui! Eu tava aprendendo aqui. Vamos virar. Aqui. Então, gente, comer é complexo, né? A dificuldade alimentar, ela pode afetar até 30% das crianças com desenvolvimento normal e 80% das crianças com alguma dificuldade de desenvolvimento. Isso foi falado por Kersner em 2015. Então é mais comum do que a gente imagina, né? A comer é uma habilidade aprendida, então é algo que a gente aprende como marcos do nosso desenvolvimento, andar, falar, né? Faz parte do desenvolvimento, é uma necessidade fisiológica do nosso corpo e usa todos os órgãos do sentido. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que você não aprenda a falar, sei lá, alemão, hebraico, X, que você não aprenda determinadas habilidades, mas comer, gente, é algo essencial à vida. Então a criança, ela vai aprender, mas é algo complexo, então, e é uma necessidade fisiológica, então faz parte da vida, assim como dormir, né? Eu sei que existe uma dificuldade muito grande no sono das crianças, enfim, mas é muito maior do que a gente acha que é, né? E usa todos os órgãos dos sentidos, como eu falei para vocês na outra slide, né? E aqui que eu queria deixar um trechinho também do livro, que é da Patrícia Junqueira. Ele fala que não abrir a boca, chorar, nausear, forçar o vômito ou vomitar, engasgar, empurrar a colher, jogar os alimentos no chão, virar a cabeça e não querer tocar o alimento quando você for alimentá-lo são formas de comunicação. Então, fica atento, o que seu filho está querendo dizer com isso? O que ele quer dizer quando ele não come? Qual
o que ele está tentando te comunicar? Ele está sentindo dor, ele não quer naquele momento, aquele virou um momento de batalha. E aí como você consegue ajudá-lo no processo? Mas primeiro observa, porque isso vai fazer diferença. Aqui é o que a criança ela pode apresentar quando ela está se alimentando. Dói quando eu como, eu não me sinto bem, eu não consigo comer isso, né? Então é algo que, por exemplo, é muito duro, ela não consegue comer. Deixa eu sair daqui, peraí. Então a criança está lá forçando e a criança está fazendo uma cara esquisita. Eu me sinto desconfortável com esse tipo de alimento, eu tenho medo de comer. Será que é isso que está acontecendo? E aí as dificuldades alimentares elas podem estar relacionadas a inúmeros fatores. O fato da criança ser prematura, ter um refluxo gastroesofágico, prematuridade tem a ver com a idade cronológica. De repente a gente está querendo forçar uma comida para uma criança que ainda não está pronta. Déficit de crescimento, esofagite eosinofílica, alergia alimentar, algumas outras doenças, né? Aqui, enfim, são inúmeras coisas. Ou simplesmente a criança tem outros distúrbios que ela não vai conseguir se alimentar. E isso vai ser um problema também, né? E aí agora, nós temos acho que um tempinho, não, temos bastante tempo ainda, para fazer umas perguntinhas, então eu vou abrir a caixa de perguntas aqui, pra gente começar aqui as dúvidas. Vamos lá. Ó, aqui a caixa de perguntas não dá... Tem pouca pergunta, porque a caixa de perguntas ela não dá essa liberdade aqui. Mas eu vou dar um exemplo aqui, depois vocês colocam, mas as perguntas têm que ser pequenas, gente. Senão não cabe aqui. Aí, por exemplo, minha filha de 7 meses come muito bem, tem uns 2 dias que não está querendo almoçar e jantar. Hoje ela... Aí não dá pra pegar. Vamos tentar outra pergunta. Ó. Meu filho tem 7 anos e antes comia tudo, depois de uma infecção de garganta parou de comer e até hoje. Gente, depois de infecções, então isso é um tema legal, que eu acho que vale a pena falar, independente do que está escrito ou não, que é infecções, doenças, dentes nascendo, coisas que fizeram a criança gravar uma memória ruim com aquele determinado alimento, faz com que a criança ela pare de comer ou simplesmente trave. E aí a gente tem que desconstruir, começar de novo, às vezes começar a dar um passo para trás, sabe? 2 passos para trás para dar um passo para frente. Isso pode acontecer. Então, com 2 aninhos pode acontecer isso e é ok, né? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. A outra não tem muito a ver com questão de fruta. Restrição de fruta. Isso não tem muito a ver com o momento, gente, mas em tese... Ai, eu desfixei meu comentário. A live é sobre meu filho não come. Deixa agora pra eu achar. Peraí. Come. Vou passar de novo pra fixar. Vamos colocar... Coloca mais perguntas. Ó, a pessoa falou, ele parou de comer e só come alimentos amarelos. Então é interessante, mas isso acontece porque a criança, aquilo é confortável para ela, ou ela gravou na memória dela que o alimento amarelo era confortável, né? Ou visual, o gosto, alguma coisa amarela ela curtia mais, gostava mais. Eu tenho um paciente com dificuldade alimentar que passou foi essa semana, foi sábado no consultório. Ele tinha, no caso, vários fatores que podiam realmente dificultar uma introdução alimentar prazerosa. Enfim, ele tinha a prematuridade, ele tinha alergia alimentar, refluxo. E ele chegou pra mim
um pouquinho mais velho, já com dificuldade alimentar, e o cardápio bem restrito. Acho que ele comia só arroz e frango, sei lá. E aí a gente devagar vai aumentando e ampliando o leque da criança. Então a gente tem que ir devagarzinho. O último, às vezes, lugar que a gente vai chegar na criança é na boca. Então primeiro é deixar a criança ter contato com o alimento com as mãos, explorar outras texturas, e aí por último a gente vai chegar na boca, né? Porque a criança, ela só coloca na boca aquilo que ela confia muito, e se a criança confia muito naquilo, aí ela vai colocar na boca, mas porque ela conhece o mundo pela boca. Então a gente tem que ter esse cuidado mesmo e fazer realmente da melhor forma possível. Eu vou ver, gente, aqui. Tem muita gente, eu não sei se... Tem várias pessoas que são pediatras. Eu queria dar a liberdade... aqui, ó. Livre demanda. Vocês não querem colocar, gente, a dúvida de vocês na caixinha de perguntas? Porque agora vocês não colocaram e aí ficou sem. Mas aí tá assim. 11 meses, não tem nenhum desses. Estou de diarreia. Eu preciso... Aqui. 10 meses, muita dificuldade para alimentar no máximo 5 colherzinhas. Seria pouco? Deixa eu ver se tem alguém que queira. Acho uma experiência, né? Eu queria que vocês colocassem as perguntinhas, gente. Eu tô esperando aqui. A caixinha de perguntas sumiu. Acho que eu desativei. Será que eu desativei? Não, que estranho. Não, agora eu desativei. Deixa eu ativar. Pronto. A caixinha apareceu, gente? Aê, apareceu. É isso? Está ativa. Pronto. Bom, vamos lá, vou chamar a pessoa pra gente ver. Alguém quer que chame, gente? Pra gente... Vamos lá. Vou chamar uma pessoa. Vou fazer um sorteio aqui. Fazer um sorteio, pronto. Aqui. Flávia Almeida. Vamos ver se ela atende. Oi. Olá. Flávia, você tá ao vivo? Opa, deixa eu acender a luz. Tô com o pequeno aqui. Tem 2 anos, né? Isso. Deixa eu acertar o som aqui. Estamos ouvindo, pode falar. Qual que é a sua pergunta? Eu também posso responder de forma individual, né? Tipo, a gente
somar aqui ao conhecimento. Sim, então, meu filho tem 2 anos e 3 meses. E ele se alimentava tranquilamente, só que ele mama no seio ainda. Então ele continua com a alimentação e por conta disso ele rejeita, às vezes, almoçar e jantar. Então ele prefere sempre o peito. E mesmo tentando substituir a alimentação, oferecer frutas, uma alimentação variada, ele sempre quer o peito. Então ele rejeita a alimentação. Arroz, feijão. Ele come basicamente legumes. Beterraba, às vezes uma batata. Mas no todo, esse é o pequeno, ele quer sempre o peito. E você tá em casa durante o dia com ele? Sim, sim. Eu fico em casa com ele. Livre demanda. Então, isso é super comum, né? Na verdade, a questão do peito, eu brinco, né? Que quando é muito pequenininho... Mamãe falhando? Oi, mamãe falando. Alô? Alô? Oi, meu amor, tudo bem? Então, assim, quando o bebê, ele é muito pequenininho... É engraçado que tem um monte de mito em relação à amamentação, né? Mas isso é um deles. Quando o bebê é muito pequeno, você fala assim, esse peito não alimenta, porque tá passando fome. E aí você fica aguentando lá, passando fome, peito. Né? Alô? E aí, ok, aí você continua amamentando, ótimo, você é uma vencedora, né? Cada mês que passa. E aí passa um aninho, passa dois, né? No seu caso passou 2, mas passa um aninho. Sim. Eu falo que o peito, ele alimenta tanto que no caso ele está praticamente suprindo as necessidades do seu filho. Sim. Antes de 1 ano, né, a gente orienta muito a questão da livre demanda, que é importante toda vez que o bebê pedir, você oferecer. E aí a gente entende que a introdução alimentar, e eu falo isso, né, como um todo, a introdução alimentar, ela acontece quando a criança, e o desmame, né, ela naturalmente ela vai comendo melhor, ela vai se alimentando melhor, ela entende que a comida alimenta, e ela vai deixando de mamar, então ela vai diminuindo a frequência do peito, ela vai comendo melhor, comendo mais. Mas tem, às vezes, um momento entre 1 e 2 anos, às vezes um pouco mais, mas o que eu falo para as mães, olha, fala no consultório, viu, não é? Depois de certo tempo, o peito, e isso é depois de 1 ano e meio, mais ou menos, mas assim, depois de 1 ano a criança já começa a entender. O peito, ele é muito mais, assim, aquela coisa, aquela ligação emocional, a criança, caiu, ralou o joelhinho, peito. Eu tô com vergonha, tô num lugar diferente, peito. Eu tô com sono, peito. Eu tô com frio, sei lá, qualquer coisa, peito. Então, isso, ele passa a fazer muito parte da criança. Então, assim, uma parte tem a questão emocional, mas também alimenta muito. Então, às vezes, você dá, e o que eu falo para os pais, você dá essa chance da criança sentir fome, faz com que a criança tenha vontade de comer. Né? Pensa que você fica beliscando o dia inteiro, né? Você está numa festa, aí você vai, aí você come um sanduíche, aí você vai, isso aqui. Adulto ainda tem um pouco essa questão da gula, né? A gente come não só porque quer comer ou porque tá com fome, mas a gente come por outros motivos e por isso que tem tantos casos de obesidade no mundo, certo? A criança não. A criança ela vai comer quando ela tá com fome. Então, assim, o peito, eu não tô dizendo que você tem que desmamar nem nada, tá? Sim. Mas eu acho que o peito, ele não acaba... Quando todo momento ela vai lá, dá uma mamadinha, a criança não tem fome. E aí você não dando a chance da criança ter fome, ela não tem vontade de comer, simplesmente. Porque a gente não quer comer quando a gente tá com fome, não fica mais gostoso a comida. Aí você sente o cheirinho da comida, você fala, aí você sente, sei lá, algo que você gosta de comer, você fala, nossa, vou comer agora. Aí você come e fala, nossa, que gostoso, tipo, dá aquela sensação de saciedade, de prazer, que é normal. Então, talvez a questão da livre demanda,
A gente não precisa fazer livre demanda de eterno, não quer dizer que você vai desmamar. Mas a livre demanda é nada mais do que você diminuir isso e começar a colocar limites num relacionamento que existe. E aí essa coisa também tem muito a ver com o desmame e tudo, mas assim, agora é a hora do papá, né? Agora é a hora da gente comer, agora não é a hora do mamar. Então, mamar vai ser tal hora, sei lá, você estipula, né? E aí, Então, eu acho que é um desafio enorme, mas pode ser talvez o primeiro passo. Sim, eu tento fazer algumas vezes isso de fixar horários, né? De estabelecer, olha, agora é hora do mamar ou agora é hora do almoço. Só que também tem a questão do enfrentamento, né? Da birra, né? Da insistência. Então, assim, eu tento manter, né? Firme, aí ele come muito pouco. E aí vem a hora do sono, ele pede para mamar para dormir. Então, fica aquele ciclo, né? Continua. E aí, até na última consulta da pediatra, ela me sugeriu suspender a amamentação, que a amamentação seria o problema da alimentação do meu filho. Então, aí que tá. E assim, é muito fácil a gente culpar o peito. Eu entendo que o peito ele tem uma grande parte nutricional aí. E é o que eu te falei, não estou te falando para desmamar, mas é a questão de limites, né? É a questão de você estabelecer, até que você vai, até que não. E é difícil porque, né, é o que você falou, a fase dos 2 anos, a criança se joga no chão, e às vezes você está num lugar que, tipo, você prefere ceder do que simplesmente assim, ceder por quê? Porque senão a criança vai fazer um escândalo, e aí você está no meio de um, sei lá, de um aniversário, você está no meio de um shopping, você não quer que isso aconteça, aí você cede. Mas quando isso também a gente está comunicando alguma coisa. Lembra que a gente está comunicando. Quando a gente comunica, a gente está comunicando que, ó, se você chorar, se você fazer isso, aí se você gritar mais alto, né? Não estou falando que a criança vai gritar mais assim. Aí você vai conseguir o que você quer. E aí você reforça esse comportamento que a criança está fazendo. Então é um ciclo que é muito mais além do que a comida, né? Olha que coisa interessante, mas isso. Foi super pertinente isso. Sim. Mas, tem até a pediatra Fê, querida, você fala isso aí, a questão a necessidade da criança, realmente, depois de 1 ano, depois de 2 anos mais ainda, né, o apetite diminui porque a criança está numa velocidade de crescimento bem menor. E aí o peito, ele realmente acaba suprindo muito da necessidade da criança, porque é mais fácil, tá ali, mas eu acho que é isso, você estabelecer esses limites, não é fácil, mas espero que você consiga. Assim, a maior dificuldade é, por exemplo, ele não comer, não se alimentar e eu negar o peito. Então, a minha preocupação é como que eu vou negar o peito se ele não se alimentou bem. Né? Ele também está com uma dificuldade de se alimentar e vai ficar sem comer. Né? Não dá para suspender muito tempo a mamada por conta disso. Não, sim, eu acho que você vai suspender a mamada por muito tempo, eu não estou dizendo que não vai dar, mas assim, você começar a estipular horário, por exemplo, é o primeiro passo, entendeu? Sim. Tal horário, porque assim, aí ele vai sentir fominha, mas é que eu falo, é uma dificuldade, porque às vezes é uma criança, não sei, né, que já tem dificuldade alimentar, ou que, né, já não comia tanto, já não tinha assim, nossa, aquela relação com a comida bem estabelecida, e que aí isso faz com que piore e você não consiga ir adiante, né? Mas aí dar o exemplo, é sentar à mesa em família, ele vê o pratinho, ele vê a mãe comendo, vê o pai comendo, ele queria experimentar, isso, toda essa parte da experiência com o alimento e o prazer à mesa, o prazer de estar com as pessoas, com a comida, ele vai resgatar esse prazer dele por comer, que não é fácil. Na verdade, ele talvez tenha... Não sei se alguma vez ele já teve prazer, mas eu falo que às vezes lá na introdução alimentar, nossa, foi muito bom, mas aí depois foi pirando, é porque realmente talvez aí, enfim, substituiu por outras coisas e aí a gente tem que ficar de olho nisso. Por exemplo, o pessoal
dente nascer, ficou doente, e aí isso foi Sim, criando sim. um reforço A fase da negativo. dentição foi bem complicada. Pode ter sido isso também. Mas a Então, assim, tentativa é essa, então. Peito, às vezes é só a pontinha do iceberg, é o que a gente está enxergando ali. Mas tem tantas outras coisas que a gente precisa enxergar em torno, né? Talvez no Uhum, ambiente, sei lá, fazer coisas diferentes. E assim, é um trabalho de formiguinha. Eu falo que sim. não adianta você querer grandes avanços. Às vezes você. Um avançozinho, tipo dele sentar à mesa com você já é um avanço. Entendeu? Ele que provar um determinado alimento quando você está comendo já é um avanço. E a gente tem que trabalhar com esses pequenas vitórias, sabe? Uhum. Pequenas batalhas. E o que eu conto também é engraçado, mas eu sempre falo isso para determinados exemplos, mas a gente também pode enxergar o copo meio vazio, meio cheio, né? Às vezes a gente está olhando só a parte ruim, a parte ruim, mas também a Sim, gente tem que sim. enxergar as pequenas conquistas que a gente tem, que nem, óbvio, né? Com certeza é uma conquista, mas, poxa, você chegou nos 2 anos de amamentação, olha que coisa maravilhosa. Sim. Parabéns, aliás. Obrigada. Obrigada por ter me chamado. Foi uma honra. Obrigada. Imagina. É isso, acho que agora o tempo também já está acabando. Eu vou encerrar aqui, só para também despedir do pessoal. E obrigada por participar também. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tá. Tchau. Oi, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que esse exemplo, né, da Flávia foi muito útil. A gente sabe que o peito ele tem um papel muito importante, a amamentação é extremamente importante para a criança, para a infância, mas a gente tem que começar a observar papéis ali e o entorno, não só a amamentação, e também ver o ambiente, o que aconteceu ao longo da história alimentar dessa criança, resgata um pouquinho lá atrás e ver o que está acontecendo. Eu vou deixar a live salva, muita gente está pedindo aí, vou deixar. E eu queria também pedir para vocês, se vocês enfim, gostaram do conteúdo, depois manda o direct com o e-mail para falar daqui do curso que eu vou lançar em breve. A outra coisa, além desse curso, que eu acho que tá lindo, vocês vão amar, enfim, vai ser muito gostoso trabalhar isso com vocês. A primeira parte é sobre a introdução alimentar. A primeira parte, assim, que já está gravada, mas eu vou fazer. A gente vai falar sobre sono, a gente vai falar sobre desenvolvimento do bebê, da criança, a gente vai falar sobre comportamento, a gente vai falar sobre os primeiros dias, sobre a amamentação. Então, a ideia é essa, que vocês gostem bastante. Então, entra no grupo do Telegram, se vocês ainda não entraram. Tem o link, eu vou deixar o link no Stories agora. E tem o link também que você pode cadastrar seu e-mail. Se você só deixar o seu e-mail no direct, a gente vai pegar essa lista e vai salvar. Mas se vocês colocarem já no link que eu vou pedir para vocês cadastrarem no Telegram e deixar o e-mail, já vai ter tudo, tá bom? E em breve também vai ter o livrinho que tá lindo, que é sobre dificuldade alimentar e vai ter junto algo que vocês vão poder fazer em família e ler para criança. Enfim, tá muito gostoso, tá bom? Acho que é isso, não dá para responder as milhares de dúvidas que vocês deixaram aqui, eu sei, mas eu prometo vou olhar com carinho depois, já que a live vai ficar salva e ver o que vocês colocaram aqui de dúvidas, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.